Santos Mariano, tenho 24 anos, sou atleta atual do Esporte Clube Pinheiros, mas a minha base até meus 16 anos foi na cidade de Cândido da Mota, no centro vocacional, muito conhecido como Frei Paulino. A minha prova é meio fundo, 800 e 1500, porém a minha prova-alvo é a prova de 800 metros. A minha história com a ligação no Frei Paulino foi que minha mãe era trabalhadora rural e a maioria dos meus amigos corriam. Então o meu vínculo com o atletismo começou através de uma amiga que me convidou. Porque até então eu nunca tinha corrido, em específico tipo atletismo, eu corria na rua, brincava de pique-esconde, de pique-bandeira e tudo mais. Então, como ela viu que eu era bem ágil, corria bem, ela me convidou. A primeira participação minha foi na corridinha do meu bairro, que tinha todo o dia 1º de maio, que era o dia do trabalho. E eu moro, para quem não me conhece, eu sou moradora do bairro Vila São Judas, e lá no bairro São Judas sempre teve essa competição no dia 1º de maio. Então a primeira vez que eu competi foi através da minha amiga, Tâmila, que eu dedico a ela essa reportagem. Ela me convidou a primeira vez que eu corri de saia, e aquele tênis que tinha rodinha embaixo. Então eu tirei a rodinha e fui correr de saia e tênis. Fui a última a chegar, cheguei junto com a ambulância chorando, porque eu não estava aguentando e eu queria ir no banheiro. Eu tinha acabado de fazer 7 anos. E a minha vinda para o Frei Paulino foi porque o vínculo de amizade minha, todos faziam parte do projeto. E aí, como todos os meus amigos faziam, eu queria estar junto com eles, eu comecei a participar das atividades do centro. E aí já ficava direto, porque eu estudava de manhã, aí no período da tarde eu vinha para o projeto e já ficava para o atletismo. Quando eu vi mesmo que eu realmente queria ser atleta de alta performance, foi quando eu comecei a ganhar as corridinhas. Logo no começo, claro, com bastante treino, eu comecei a me destacar nas corridinhas, que na época era o pró-atletismo. Então eu fazia 600 metros e salto em distância. Então todas as provas de 600 de salto de distância, eu estava sempre entre as 3. Então isso me motivou a querer mais e saber que eu poderia ir além daquilo que eu imaginava, daquilo que eu treinava. Porque o Ping acreditou muito na gente, falava do nosso potencial, só que por muitas vezes eu não acreditava no potencial que eu tinha. Mas com o passar do tempo, com a minha dedicação e com as conquistas das competições que eu fazia, eu pude e comecei a acreditar que sim, eu poderia sobreviver e ter o atletismo como o meu trabalho. Olha, a Liliane é uma menina que começou assim comigo novinha, começou bem com 8 anos de idade, treinou 10 anos comigo, quase 10 anos comigo. E é uma menina assim que logo de cara já veio surpreendendo, já veio correndo aqui, ganhando ali, está entre as 3 melhores em todas as provas. Uma menina que eu tinha certeza que ia chegar longe, ia longe, e está longe, está grande, está entre as melhores do Brasil. E acredito que vai chegar mais ainda. A Liliane teve, assim, ela é uma referência, além de tudo, de talento, de atletismo que ela tem, ela é uma pessoa, assim, muito carismática. Ela é uma menina que me ajudava com as meninas, dava conselho, falava, não faz assim não. Ela vinha assim, como se diz assim, uma menina nova com uma responsabilidade enorme. Uma menina assim que me ajudava a cuidar dos pequenininhos, vem aqui. Pega aqui, pegava na mão aqui, puxava isso de coisa dela. Assim, eu não pedia para ela ia lá e falou, não, vem aqui. Sabendo assim, de eu levar 50, tinha vez que levava 100 crianças para competição. E ela ia lá por conta dela, dava dura nas meninas, dura assim, chamava atenção. Falava, vem aqui, não é para fazer isso, o Pinga tá ali, não sei o que, vem cá. Então assim, ela, vamos dizer, uma menina nova, uma mãezona dos pequenininhos que eu levava. Teve em Portugal, foi a 3ª no Mundial em Portugal. Teve 40 dias nos Estados Unidos, fazendo um intercâmbio do Clube Pinheiros com os Estados Unidos, com a Universidade dos Estados Unidos. E ela recebeu o convite para treinar nos Estados Unidos e fazer faculdade nos Estados Unidos. Mas assim, uma menina, uma grande atleta, uma menina que, além de tudo isso, carismática, uma menina que se lá na frente fala assim, não deu mais certo no atletismo, ela vai dar certo em qualquer outra coisa que ela for fazer, porque é uma pessoa muito especial. Em 2015 foi o melhor ano da minha vida em relação a resultado. Fui campeã brasileira, fui vice no 800 e campeã no 1500. Foi um ano que eu fui para o Sul-Americano, também fui medalha no Sul-Americano.
Participei do Pan-Americano em Toronto, em Edmonton, no Canadá, Pan-Americano Juvenil, e com a minha marca e a minha ida pro Pan-Americano, eu recebi a proposta de morar nos Estados Unidos. Eu recebi uma proposta para estudar lá e tal, só que o que pesou para mim foi o inglês, que eu tinha que fazer uma prova, o TOEFL. E aí eu não eu não sabia nem falar o português direito. Aí isso pesou um pouco. De primeiro momento, eu não, vou embora. Só que depois eu tinha que fazer 2 provas em inglês. E pra mim pesou esse lado do inglês. Mas assim, eu fiquei muito feliz porque através do esporte eu tive a oportunidade de morar fora. Tive a oportunidade de competir fora. E o ano passado, eu fiquei 40 dias nos Estados Unidos. Uma vivência, assim, que para um atleta de alta performance é muito legal, muito bacana, porque você tá ali num camping onde a gente ficou numa casa, dividi casa com mais 4 amigos, né, colegas de equipe. E eles todos têm um sonho olímpico, então é diferente quando você está num ambiente, na sua casa, você sozinho, e quando você está com pessoas que pensam muito grande, pensam em Olimpíada, porque já foram atletas comigo que foi atleta olímpico, foi atleta que foi para a Olimpíada do Rio 2016. Então eu estava vivenciando com eles o modo que eles pensam na vida pessoal, o modo que eles pensam na carreira como atleta, é assim, o divisor de águas. Me fez acreditar no meu potencial, que eu posso ainda mais, porque você treinar e você acreditar que você pode é uma coisa. Agora, você acreditar que pessoas de fora te vê o seu potencial e falar que você pode, é ainda melhor. Não, mas o primeiro fator tem que ser eu acreditar que eu posso. Mas você vê pessoas, colegas de treino, ver o quanto você treina, a dedicação e falar que você pode, é muito gratificante. Aí eu fiquei esses 40 dias e nesses 40 dias pude competir em competição assim maravilhosas, com atletas assim de ponta, em nível que eu não corri na melhor bateria com os melhores atletas, assim, nível olímpico, mas só de estar numa pista com atletas como campeões mundiais, recordistas mundiais, medalhista olímpico no Rio 2016, os americanos que competiram, foi assim surreal, muito legal, uma vivência assim que eu acho que todo atleta deveria uma vez na vida ter. O Esporte Clube Pinheiros é um clube assim, é o maior clube hoje da América Latina. Então, para qualquer atleta que você perguntar, o olho brilha quando fala em relação ao Esporte Clube Pinheiros, porque a estrutura do Clube Pinheiros é surreal. Assim, não se compara, não tem como se comparar com outro clube. Então, quando a gente teve a oportunidade de fazer um camping, né, a gente ficou 15 dias, eu me lembro que uma amiga, que é a Tatiana, ela já fazia parte do clube em 2011 e a gente, com o Pinga, recebeu a oportunidade de ficar 15 dias lá treinando com um grupo do Cláudio Castilho. Então foi assim, para mim foi muito especial, porque tá treinando com os melhores do Brasil, não tem nem palavras para descrever o que eu senti naquele momento. Assim, de primeiro momento eu queria, nossa, ficar, porque aqui é outro mundo, entende? Mas não foi aquele momento, né? Como o Pinga tinha falado, o meu atual treinador falou, eu era muito jovem, então eu precisava amadurecer mais, tanto o meu psicológico quanto o meu treinamento em si. Então aí eu fiquei mais um ano em Cândido da Mota, e quando foi, mais 2 anos aliás, quando foi 2013, eu comecei a integrar a equipe do Pinheiros, que foi em agosto, que na verdade eu comecei a treinar com o Cláudio, mas só em janeiro de 2014 que eu fiz, de fato, tive o contrato assinado com o Pinheiros. Olha, falar do atletismo na minha vida é falar assim que um grande presente que Deus me deu, porque se não fosse o atletismo eu não tinha conhecido muitos países, não tinha feito inúmeras amizades que eu vou levar para a vida. O atletismo não é só um trabalho, é uma paixão, porque... Desculpa. Através do esporte eu consegui ter uma faculdade que talvez, não que eu não teria,
mas teria com muita dificuldade. Não teria conhecido muitos lugares, muitos países, pessoas maravilhosas que vou levar para a vida. O atletismo, ele mudou minha vida de uma forma que nem sei como explicar, porque a gente sabe que a realidade, minha mãe sempre foi muito guerreira, me ajudou em tudo e ela sempre foi minha fã número 1. Ela me vinha, me trazia aqui no centro para treinar, até mesmo nos treinos ela era super fã, torcia para mim. Então, desculpa. Então, falar do atletismo para mim é resumir a minha vida, né? Que o esporte mudou minha vida, assim, total. Porque através do esporte eu conheci os valores, né? Me tornei uma cidadã melhor, não que eu não fosse, já não era, mas o esporte, ele agrega valores, ele faz a gente pensar de uma forma diferente, porque eu sempre fui muito calorosa, mas o esporte me fez ser ainda mais, porque essa minha ida para o Pinheiros, eu fui junto com a Mayara e uma deu força para a outra. A gente morei na República por 6 anos. E na República a gente teve contato com pessoas do Brasil, pessoas diferentes, com ideias diferentes, com costumes diferentes. Então, a vivência que eu tive na minha casa com a minha mãe aqui em Cândido da Mota, a vivência que eu tive com o Pinho como não só técnico, mas pai, amigo, psicólogo, me fez amadurecer muito. Porque a gente sabe que a vida de atleta não é fácil. Que o atleta não é só medalha, não é só pódio. A gente passa por N transformação, ao mesmo tempo que você está lá em cima, daqui a pouco você cai, daqui a pouco você está lá em cima de novo. E é isso, a vida do atleta não é fácil. Se não fosse o esporte, hoje eu não teria o que eu tenho. Acredito que talvez não teria uma faculdade, ou se tivesse uma faculdade, teria com muito mais dificuldade, porque não foi fácil conciliar o atletismo, os treinamentos com a faculdade. Tive muita dificuldade para conciliar. Não teria minha casa hoje, que eu estou terminando, graças a Deus. Eu comecei um ano em relação ao atletismo, não um ano muito bom, né, em relação às minhas marcas e tal. Só que aí eu vim para Cândido da Mota, fiquei 5 meses e fiquei treinando muito, muito, muito. Ainda assim, a estrutura não era a mesma que a gente tinha, então assim, foi em relação à estrutura, em relação a treino, foi ruim por uma parte, porque a gente não tinha estrutura, as academias todas fechadas, porque a gente precisava fazer trabalho de força. As pistas, ainda que aqui em Cândido da Mota a gente conseguia treinar na pista, mas quando eu fiquei em São Paulo, as pistas fecharam, o clube não pôde abrir, né, por conta da pandemia. Mas assim, agradeço muito a Deus por esse ano de 2020, porque não foi um ano fácil, não só para mim, mas em relação ao mundo, em relação ao esporte. E ainda assim, por muitos anos, faz 7 anos que eu estou no Pinheiros, foi o primeiro ano que eu ganhei a medalha num campeonato que o melhor, tipo assim, o mais top da América Latina. Então, assim, não foi para mim um ano assim, não posso falar que foi um ano, nossa, um ano horrível, não. Pelo contrário, para mim foi um ano ótimo, porque eu consegui me reconectar com a Liliane e perceber que eu não sou só atleta, que eu também tenho uma vida por trás, porque a gente que vive do esporte, a gente por muitos anos, a gente não se vê fora dele. Então isso me fez reconectar e perceber que eu também tenho outras oportunidades, que eu tenho outras ideias além do esporte. E isso me fez crescer e amadurecer ainda mais como pessoa. Então, esse ano de 2020 foi um ano assim bom pelo aprendizado que eu levo para 2021, porque no esporte me fez ver que todo mundo é igual, que mesmo quando você está lá embaixo, você pode sim se reerguer. Porque eu comecei um ano não muito bom,
Mas depois, conforme eu fui treinando durante a pandemia, eu consegui me reconectar e entender que eu poderia sim ser a melhor. Ser a melhor, assim, a melhor Liliane, a melhor versão de mim. Não a melhor melhor do que o outro, entendeu? Então, assim, 2020 foi um ano maravilhoso em relação a pensar mais nas tomadas de decisões da vida, em relação ao esporte, em relação à minha vida pessoal. Então, assim, muito grata a Deus por tudo mesmo, porque como eu disse, 7 anos no Pinheiros, fez agora em agosto, né, dia 16 de agosto. Então, nesses 7 anos, eu almejava muito uma medalha numa competição que é a mais importante nossa, que é o nacional, né, que é o Troféu Brasileiro de Atletismo. E agora, no meio da pandemia, de uma loucura, eu consegui uma medalha inédita de 2º lugar. Então, para mim, foi muito gratificante. Porque em meio a um caos, né, que a gente está vivendo mundial, eu consegui um feito. Sim, voltar no Frei Paulino é voltar no começo de tudo, né? Porque foi no Frei Paulino que eu comecei os meus primeiros passos no esporte. Que um esporte que eu, no começo, não sabia que iria mudar a minha vida. Mas assim, Frei Paulino é a minha segunda casa, é onde toda vez em alguma entrevista ou quando eu tenho a oportunidade de falar com algum amigo, eu falo do Frei Paulino. Porque o Frei Paulino, não só a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas que hoje não são atletas, mas já foram um dia, já sonharam assim como eu. E muitas outras pessoas que não caminharam para o atletismo ou para alguma outra modalidade, mas nos agregou valores, nos acolheu muito bem como alunos, como filhos, como pessoas. Falar do Frei Paulino para mim é como se eu estivesse falando da minha família, porque tem uma importância muito grande, porque se não fosse a oportunidade que a gente teve de fazer parte das atividades, fazer parte do atletismo aqui, hoje eu não seria a Liliane que eu sou. Não teria agregado valores, não teria conhecido lugares, igual eu falei. E não teria conquistado tudo que eu conquistei. A conquista que eu falo não é só medalha, não é só subir num pódio. A conquista maior é me tornar um ser humano melhor. É conseguir enxergar no outro aquilo que tem dentro de mim. Então, sou muito grata a Deus por tudo, pela oportunidade de ter feito parte aqui do centro, como aluna, como atleta, porque eu ainda falo nas minhas postagens, nas minhas redes sociais, eu sempre cito o nome, Frei Paulino, porque tem um peso para mim. Nas competições que a gente participa, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo de onde eu vim, onde eu comecei, do meu treinador, da minha ex-equipe. Porque se hoje eu tô onde eu tô, é porque eles me deram a oportunidade. Toda vez que eu venho pra Cândida Mota, não vou falar que sempre eu venho no centro, mas sempre que dá eu passo. Porque é sempre bom, né? É aquela coisa, é bom a gente caminhar pra frente, mas às vezes dar um passo pra trás também é importante pra gente pegar impulso. Então às vezes é bom voltar e relembrar de tudo que a gente passou, das dificuldades, para que a gente se fortaleça ainda mais e consiga caminhar com humildade, porque eu acho que é isso que nos faz crescer. É lembrar sempre das raízes, de onde começou, das pessoas que nos ajudaram. E é isso, para a gente ter sucesso, a gente tem que sempre voltar nas raízes, né? Aquele ditado, o bom filho a casa torna. Então, sempre que possível, venho, sempre estou em contato com o Pinga, por quê? Porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele não foi só treinador, ele foi pai, foi técnico, foi médico, foi psicólogo, então, e amigo, muito. Então, sempre que eu posso, eu falo dele. Eu falo da professora Andréia, eu falo da importância que o centro tem na minha vida, porque eu sei que se não fosse eles, hoje eu não seria quem eu sou. E isso me deixa muito feliz, porque tudo que eles fizeram para mim, o centro vocacional e as pessoas envolvidas, como o Pinga, a Andréia,
uma galera, que é muita gente. Tudo que eles fizeram por mim, estão fazendo para outras crianças. E assim como eu acredito que elas têm futuro. E eu até gostaria de pedir para o pessoal que depois me assistirem, que sentirem vontade de ajudar a equipe, porque assim como eu, a equipe precisa de... Os atletas, as crianças precisam de incentivo, porque hoje a gente sabe que o mundo não tá uma maravilha. Então o esporte, ele agrega valores, ele nos encaminha para a vida. Então eu acho que nada melhor do que incentivar uma criança no esporte. Então peço para vocês encarecidamente que o projeto do Pinga, quem não conhece, as portas estão abertas para conhecer o projeto. E quem quiser ajudar com alguma coisa, é só entrar em contato com ele, com a entidade, para estar ajudando, porque assim como eu, acredito que vai sair N campeões daqui. Mas a gente precisa unir forças, porque não é fácil para um atleta chegar numa Olimpíada, por exemplo. É todo um trabalho em conjunto, mas como o pessoal mesmo fala quando a gente chega na competição, a água de Cândido da Mota é muito boa, porque hoje eu tô no Pinheiros faz 7 anos, mas no Pinheiros, se não me engano, se me falha a memória, já passaram 8 de Cândido da Mota. E se você for ver o histórico em relação ao Pinheiros, o maior clube da América Latina, Cândido da Mota foi a cidade que mais agregou atletas no clube. Então é um diferencial. E todos da mesma equipe, do mesmo treinador e todos do Centro Vocacional Vai Paulino. Então é um diferencial. Então eu acho que as empresas e enfim, deveriam olhar com mais carinho para o Centro Vocacional e principalmente para a escolinha de base, que é o atletismo de Cândido da Mota. Porque imagina, um clube, o maior clube da América Latina, um clube poliesportivo, agregar 8, 9 atletas é um feito muito grande. E assim como eu estou lá hoje, muitas crianças, assim como eu, pode estar. Pode ser ainda muito melhor do que eu, ter muito mais conquista do que eu tive até o momento. Então, eu fiz esse apelinho e espero que vocês nos ajudem.